Então vamos falar do filme que a gente assistiu? Pequeno Príncipe. A gente estava no carro e aí você falou, essa é a música do... Não, a gente estava aqui, você falou, essa é a música do Pequeno Príncipe. E aí eu peguei e falei, será? E aí eu pesquisei e vi que era. Eu fui embora e ficou aquele negócio que eu tinha que assistir o filme. Aí eu falei assim, né? Ai, negócio de Pequeno Príncipe, né? Aquele... Ai, eu detesto... Um filminho tão infantil, né? Então, eu não gosto tem nada de filme infantil. Então, eu normalmente não curto assistir. Ai, vamos assistir. Que o pessoal tava querendo assistir outro filme infantil esses dias, que eu nem lembro o nome. Tipo assim, eu sou a pessoa que... Quando meu filho era pequeno, eu assisti muito filme infantil meio que obrigada. Então, uma coisa que eu não assisto mais é filme infantil. Um ou outro, assim, que me dá vontade, mas é muito raro. Só que aí eu fiquei assim naquela, né, sabe quando tinha alguma coisa falando assiste? Aí eu cheguei em casa... Na verdade, você assistiu por conta da música, que a música é linda e te relembrou alguma coisa. Não, pior que não. Alguma coisa falava pra mim, assista esse filme. Porque eu ficava, não era com a música na cabeça, eu ficava com, você tem que assistir. E aí eu cheguei em casa e comecei, né, falei, vou procurar e comecei a assistir. E eu nunca tinha assistido, você ligou pra mim, assista um filme. Então, eu tinha assistido metade do filme, eu mandei mensagem pra você, Drica, você tem que assistir. Aí você, tô colocando agora. Assim, foi uma coisa... Você já tava, acho que meio na metade e eu comecei a assistir. Mas não teve problema, porque eu terminei junto com você, né? Porque eu tive que parar pra atender uma ligação. E aí eu fiquei quase uma hora nessa ligação e foi o tempo de você me acompanhar. Então a gente terminou o filme junto. Olha que muito louco. A gente estava aqui, a gente falou do filme juntas. Eu comecei a assistir, né? Nem falei nada pra você, porque eu falei, vai que o filme é chato, né? O filme estava muito legal, mandei mensagem para você, tocou o telefone, tive que atender e aí a gente terminou o filme junto. E foi muito, eu acho que isso essa emoção de quando você assiste algo junto, né, de você estar naquela emoção, então conectado, foi, né? Porque é uma informação maravilhosa. E aí um filme que assim, o Pequeno Príncipe que fala, né, sobre um menininho que, bom, ele, por mais que já tenham muitas frases famosas dele, nossa, a reflexão desse filme foi assim uma coisa absurda, sabe? De o olhar, né? Assim, o aprendizado que traz esse filme. E é uma coisa que eu trabalho muito, que é de tratar a criança interior. E o filme fala justamente disso, de olhar para a criança que está ali, sabe? Que aquela criança é importante, de deixar de ser tão sério no dia a dia, de ficar andando como na manada, sabe? De que você tem que fazer isso, fazer aquilo, e aí você acaba deixando a sua criança ali, presa, amarrada, para fazer tudo aquilo que uma sociedade quer. Dentro do filme, você lembra que a menina, ela escova os dentes, igualzinho a mãe, ela simplesmente é programada a ser uma pessoa que vai ser igual à mãe. Bem sucedida, porque ela tem que entrar na escola X, né? Ela vai, que é o começo do filme, que ela tem que passar, e depois ela não passa, depois ela tenta de novo. Enfim, aí ela se muda. Mas você vê como que é, se você não estiver nesse meio, o que é o meio? Aquela escola... Não é aceito. Você não é aceito, não é bom o suficiente. Não é bom como eu já escutei, que hoje, né, fazendo uma comparação, se você não fizer uma USP, não fizer uma faculdade federal, você não vai ser ninguém na vida. Olha só o que vem, né? Eu lembro que assim, hoje mudou esse conceito, mas eu lembro que o meu professor de cursinho falava unicoisas, porque eram universidades, vamos falar, né, até mesmo da Unip, que hoje mudou muito, hoje ela é muito bem conceituada, mas há 20 anos atrás não, né? Então, assim, eram as unicoisas, olha o preconceito dentro do cursinho já, né, como que é. E aí... Olha a virada de chave que a gente tem. Os jovens hoje nem querem fazer faculdade. Sabe? Eles estão num lugar assim que assim, entraram profissões que ninguém imaginava. Youtuber, por exemplo. Quem imaginava que alguém ia ganhar dinheiro com mídia social? E hoje tem mais gente ganhando dinheiro sem faculdade, não tem nada
e vai. Por quê? Porque faz o que gosta, o que ama, né? E dentro do filme, voltando no Pequeno Príncipe, a leitura é muito bonita. Por quê? Porque o vizinho é um senhor e ele é um sonhador, né? Ele tá fazendo um avião e ele não vê a hora de colocar aquilo em prática. E aí ele conhece a vizinha, que a menina fica sozinha em casa porque a mãe precisa trabalhar. Provavelmente não aparece o pai, não aparece o pai. Aparece muito pouco. Não aparece, né? Ele é citado no filme, né? Mas você o vê pai que da tem menina, acho que no aniversário talvez. Porque ele manda para ela um presente todo aniversário. Isso, que é a mesma coisa sempre, né? Então, e ela, porque não tem amor, não tem carinho, é algo programado, né? Tudo manipulado. E ela tá seguindo a mãe, porque é a única coisa que ela a referência que ela tem. Até ela conhecer o vizinho, que é um senhorzinho, e começa a contar uma história que ele mesmo está escrevendo, que é a do Pequeno Príncipe, a história que até então a gente acha que quem é o Pequeno Príncipe? É uma história inventada por um senhor. E não é, né? É o próprio senhor que está contando a própria história dele. O Pequeno Príncipe é ele. Como todos nós temos uma pequena princesa dentro da gente. Por quê? Porque dentro da nossa criança interior, a gente sonha com Walt Disney. A gente sonha com a princesinha. A gente cresceu com as princesas, com as princesas. E os meninos sonham em ser príncipes. Por quê? Porque dentro da própria história da Branca de Neve tá lá o príncipe que vai salvar a princesa, nanana, e na verdade não é nada disso, né? Mas é colocado Não, isso. na história né? Na verdade não é nada disso na vida real. Na história da Disney, né? Na história o príncipe salva a mulher, né? E aí a gente cresce, ainda bem que mudou muito esse conceito hoje, né? Então, assim, veio o filme da Barbie, que também acho que foi, apesar de ter sido muito criticado, a história que vem por trás desse filme, né? De você sair do arquétipo, né? Mas vamos deixar esse para falar da Barbie outro dia. Agora, mas a gente já vem com outros, né? Tem a Princesa e o Sapo, que também já vem diferente. Tem a Moana, eu não assisti. Que é totalmente... Não, ela não vai atrás de príncipe nenhum, ela quer conhecer, parece uma sagitariana, né? Porque ela quer viajar. O que eu assisti foi a história da Valente. A Valente. Porque eu tinha uma amiga no curso de terapia que ela falava pra mim que eu parecia Valente. Eu tinha o cabelo muito enrolado e ruivo, né? Eu lembro. Então ela falava, você parece a Valente. Não, e o pior assisti. É que você parece a Valente... Não só no cabelo e fisionomia, você parece a Valente no modo de ser, porque a Valente é rebelde, né? E você tem o arquétipo da rebeldia. Ela tem toda aquela roupa, mas ela não gosta de usar aquelas, né? Ela não quer, ela que vai escolher o príncipe dela, que na verdade ela não quer casar. Que nem você, né? Capota o carro, a pessoa vai te dar a mão pra sair, você... Não, deixa que eu saio sozinha. Deixa que eu levo meu carro, deixa que eu faço, deixa que eu mando, que eu faço. O arquétipo é muito E o arquétipo da Valente é o arquétipo da Artemis, né? Artemis, que é a guerreira, que ela vai, que ela luta, que ela tenta salvar as coisas dela até demais, né? E que a gente pode até visitar esse arquétipo de vez em quando, mas não só ficar nesse arquétipo. E você sabe que isso é muito legal, né, da gente, porque a gente pode pensar num príncipe, mas a gente pode se ver também, né, com o poder do feminino também, não esperando a salvação desse príncipe, mas um complemento, né? Um complemento de subir junto, de crescimento junto, mas não uma expectativa de que eu dependo de um príncipe para ser feliz, né? Que eu preciso ter um príncipe na minha vida, sabe? Que são coisas que tá no inconsciente coletivo, que é muito forte isso para a mulher, né? E ela se frustra porque aquilo não aconteceu com ela. Então as redes sociais é uma grande mentira, né? Porque as pessoas postam uma informação que elas estão felizes, mostrando alegria, sorrisos e tudo mais, mas no fundo tem um vazio muito grande, porque se eu tô mostrando... Então, mas aí eu já passei por isso. Eu já achei errado esse conceito de que as redes sociais, né, eu acho assim, muitas vezes eu posto coisas e nem sempre eu posto coisas positivas, mas não é sempre, porque tem minha particularidade. Eu acho que isso não é a pessoa que posta, isso é a pessoa que tá vendo. O problema não tá em quem posta.
Porque eu vou postar coisas, por exemplo, na minha página eu vou postar coisas que me faz feliz, que eu gosto de olhar, entendeu? Só que quem olha, então tá vendo como é quem está olhando? Olha que ele faz essa e vive feliz, vive viajando, vive... Mas não é porque eu não postei... Mas nem sempre você posta felicidade. Então, mas não, é porque eu acho que eu gosto de mostrar essa parte de que a gente também tem dias que não são tão bons, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas aí nós estamos falando de uma questão do profissional. Você está mostrando... Mas isso no profissional. Você está mostrando que você é uma terapeuta e é um ser humano igual a todo mundo. Então você tem alegrias e tristezas. A diferença é quando eu posto alegria absoluta o tempo inteiro. Drica, mas entende uma coisa, meu ponto de vista, quando eu posto, claro que eu adoro que as pessoas curtam e tal, mas quando eu posto, a minha intenção é guardar uma recordação, é uma forma de eternizar aquele momento. Então, se você vai no meu Instagram particular, não tem coisa de tristeza. Na verdade, quando eu vou no meu terapeuta e eu falo de algum momento difícil que eu esteja passando, não é uma questão assim de mais de estar mostrando que tá tudo bem também, de estar mostrando que a gente também cai, que isso faz parte. Mas no meu particular, eu não posto isso. Por quê? Porque o que eu deixo ali na minha página, e não é questão que eu quero vender felicidade, é questão que eu quero deixar gravado coisas boas, porque eu adoro olhar para minha página e lembrar daqueles momentos felizes que eu passei. Mas nem todo mundo é assim. Você não pode dizer que todo mundo é como você. Não, mas também não é todo mundo que assim. Pensa em fazer uma... Ah, sim, não, né? Tem que só ter porque eu quero parecer feliz. Não. É porque assim, que são situações diferentes, né? Tem pessoas que elas até mudam fundo, fingem que estão viajando, ou seja, é uma ilusão. Eu vi uma cena que eu achei maravilhosa. A moça postando situações como se ela estivesse realmente num avião, mas ela colocou tipo um lugar assim que eu não lembro direito o que foi, mas ela colocava assim como se ela tivesse mesmo a nuvem lá atrás, não sei o quê, e era apenas uma montagem. Foi muito interessante. E ela mostrando como se ela estivesse na banheira com uma taça de vinho, assim, e era a pia do banheiro. E muito engraçado, porque tipo assim, eu quero enganar quem, né? É lógico que eu tô postando pra alguém, para um ex, pra ele mostrar pra ele que eu tô bem, que eu tô feliz. Às vezes então, mas aí é um outro lugar, né? Mas esse é um lugar de realmente, né, se enganar, de querer passar algo que não é. De verdade, né? Por que eu preciso fazer a necessidade isso? É aquilo, qual que é a informação que eu preciso ter para mostrar para o outro? É porque se as pessoas olharem para mim, então não é porque se as pessoas olharem para mim bem, elas vão gostar de mim e elas vão me aceitar. Então, é para que eu acredite que realmente é aquela mentira que você conta pra gente. Eu conto aquela mentira para mim mesmo. Porque eu tô linda, maravilhosa, porque eu não sei o quê, porque eu tô fazendo, eu tô acontecendo. E eu mesmo posso dizer, muitas postagens que eu mesmo fiz, porque eu tava extremamente insegura. A maioria das postagens que eu postei que eu tava bem, e hoje eu vejo, nossa, que legal, tal, pá, mas eu tava querendo mostrar pra alguém. Ponto. Se eu postei na rede social era pra alguém. E era. Eu não vou ser falsa com isso. Era. Eu queria atingir alguma coisa, eu tinha um objetivo, eu queria ver lá nas redes sociais que alguém falou assim, nossa, que legal, nossa, você fez a caminhada, nossa, que nananana. Eu tinha essa necessidade, por quê? Porque eu tava assistindo uma merda. E eu precisava aprovar, é a real. Essa é a Adriana. Essa é a Adriana, a real. Postou, fez um monte, tanto é que outro dia eu conheci uma pessoa, a pessoa falou, nossa, você fazia mesmo aquela abertura? E eu tinha orgulho de fazer uma abertura. Eu com 54 anos fazer uma abertura daquela, geralmente você tá mais travado, porque você não tem tanta flexibilidade, vai passando o tempo. Eu não sou uma pessoa de academia, eu não sou uma pessoa que frequenta. Então quando eu consigo algo, até desafiar, conseguir uma caminhada de 30 quilômetros que foi, e sozinha que eu consegui, para mim foi um mérito. Mas para que eu preciso postar?
Porque eu precisava lá olhar nas redes sociais, nossa, que legal, porra meu, não consigo fazer isso. Eu me senti maior. Ponto, é real, eu me senti maior. E por que eu precisava me sentir maior? Porque eu estava me sentindo pequena. Não tenho. Porque se você tá bem com você, você nem vai, você nem faz. Você tá tão bem com você que o compartilhamento você não precisa com o outro, você tá com você. Você tá ali, vivenciando, você tá 100%. Mas por que eu precisava postar? E o interessante, né, que muitas vezes que eu caminhei os 30 quilômetros, acabou exatamente a bateria o Strava acabou exatamente quando ia dar os 30 quilômetros. Por quê? Né? Ou seja, nas minhas caminhadas eu encontrei cobra, eu encontrei aqueles lagartos maravilhosos que eu fui filmava a minha cara. E tipo assim, o universo mostrando pra mim, aproveita, essa é uma informação única, é sua. Você não precisa mostrar que você viu uma cobra. Você não precisa mostrar nada pra ninguém. É sua vida. Mas você sabe é o seu momento. Drica, eu gosto de eternizar não, eu tô os dizendo momentos. Pra mim. Essa Tanto é que quantas vezes eu tirei foto com você e você não vai postar. Eu falei, não, eu quero ter. Tanto que a gente tem muitas fotos juntas que eu não postei, muitas. Mas tá lá na minha galeria. Uma que eu até permiti, né? Que a gente tava foi no story, né? Que a gente tava falando sobre a questão lá tava no Mercadão do feminino, cidade, não, ele foi story, que eu tava comparando, eu falei assim, cara, você viu que coisa incrível? Por que as pessoas, né, tem uma música que o cara, ele usa o chifre que simboliza o demônio, né, que simboliza, tem um nome, né, como você lembra o nome do demônio, né, tem um nome. Não é Beelzebu? Mas não, é o bode. É o bode. O bode também, é o mas bode. Esse é o animal que tem aquele chifre que... Uhum. E aí eu fiz a comparação e falei assim, cara, você já analisou que o nosso útero é exatamente o desenho do crânio do bode? Que coisa incrível. Por quê? E é colocado o bode como demônio e nosso útero é o demônio? Poxa, que ligação que é essa? Aí você ainda comentou, então a gente vai fazer um filme como Drica. E como sempre você faz umas coisas, tudo de improviso, né? E eu falei, não vou falar porra nenhuma. Aí depois eu falei assim, puta, que estúpida, né? Posta essa merda mesmo. Pior que é o jeito que eu sou e acabou. Você falando que não ia falar porra nenhuma. Né? Acho que você fez o vídeo seguinte só pra falar, olha, eu não sou desse bicho todo. Mas exatamente, por quê? Porque tem uma parte... Bafomé, não é? Bafomé. Porque tem uma parte minha, porque a gente sempre tem nossa dualidade, tem uma parte minha que não quer aparecer, mas tem uma parte minha que quer aparecer. Então decide, cara, você quer aparecer ou não quer aparecer, porra. Não é? Eu não quero falar porque eu tenho vergonha de falar em áudio, em vídeo, né? Só que quando você vai falar, você pega isso, né? E vai e faz, do seu jeito. É autenticidade, né? A gente não tem que ter medo de ser autêntica. A gente não tem que ter medo de ser quem a gente é. A porra louca, a maluca. Mas isso, a teoria é fácil falar isso. Só que para você ser aceito nos ambientes, a gente acaba entrando dentro daquela caixa para ser aceito. Porque a gente aprende isso desde pequeno, porque quando você é pequeno, seu pai fala, olha, se você não fizer isso, eu não vou gostar de você, sabe? É muito feio fazer isso. Aí você começa, todo o seu sentido já começa a ser, porque você precisa ser aceito pelos seus pais, senão você vai morrer de fome. Com certeza. Então, o ser humano, a necessidade de aceitação, ela começa no nascimento. Porque se a gente não for aceito pelo pai e pela mãe, a gente vai ser doado. Se a gente não for aceito, a gente morre. É uma questão de sobrevivência. Então, exato, é uma questão de sobrevivência. Então, a gente vai começar com isso. Só que a gente aprende isso e a gente precisa desaprender isso. Eu acho que eu já desaprendi um certo lado. E principalmente, né, assim... Porém... porque assim, quanto mais a gente quer... porque eu acho que foi invertido o lugar, né? A gente quer ser aceito do lado de fora, mas a gente não se aceita, porque a real aceitação tá
em me aceitar. Esse que é o grande desafio, porque a gente tá na mídia. E a mídia, ela coloca muita informação. É nem mídia, Drica. Não, a mídia vem com a informação também gerada na tua infância, mas a mídia é que vende. Não adianta. E o que a mídia vende? O rosto perfeito. Nossa, fulano tá com o corpo maravilhoso com 60 anos. Nossa, fulano tá com a pele maravilhosa, parece que tem 30 e a pessoa tem 70, umas coisas malucas. É umas coisas assim fora da real. Mas que gera o quê? Mais pessoas fazendo, mais pessoas se colocando. Tem até um filme lá com a Demi Moore, que é A Substância. A Substância, que é bem isso, né? A pessoa tem tanta sede de ficar nova, de ficar, e que ela faz, ela monta uma, que é ela mesma, né? E o filme é uma maluquice louca, surreal. De não aceitação. De não aceitação, que ela entra em competição com ela mesma. Uma competição com ela mesma. Ela compete com ela mesma quando jovem. E tipo assim, é o que a gente faz. E a gente tá competindo com quem? Ela olha para ela jovem e fica com inveja dela. Mas isso vem dentro do... Esse é um filme que ela compete com ela mesma, que ela faz toda... Mas dentro do próprio filminho lá da Branca de Neve, a madrasta tá competindo com quem? Com a Branca de Neve. Por que ela tá competindo com a Branca de Neve? Por que ela tem que sugar a energia das meninas mais novas para ela continuar com a pele maravilhosa? Para que tudo isso? Para mostrar para quem? Para ter poder. Para quê? Só que tem uma coisa que ela não consegue, é ter o coração, que é ter Amor? Seria a essência, né? Porque a pureza, a Branca de Neve, ela é pura. Onde que ela é pura? A partir do momento que ela encontra ali com aquele cervo branco, é a simbologia de Deus. É o único, ela só consegue aparecer para ela. E quando aparece para ela, os próprios 7 anões, que na simbologia são os 7 chakras, né? Os 7 anões. Então, na verdade, são os 7 conhecimentos, né? É que são várias versões, né? São várias versões. Algumas falam dos chakras, né? Assim, dentro do 7 tarô da pecados criança interior, fala um monte de coisa. Que são, né? Que são 7 conhecimentos e que ela tem esse adormecer, né, onde ela está numa busca interior, onde ela está em crescimento para depois ter o despertar, né? Aí a gente fala, despertar de consciência, né? Exatamente. E é interessante que quem desperta ela, né? Primeiro quem acaba é a maçã envenenada. Qual a simbologia da maçã, né? A maçã seria ali a sensualidade, o conhecimento. Ela morde e ela, entre aspas, morre. O que é morrer para a vida? Que realmente morre as ilusões. É porque a maçã tem o arquétipo da sensualidade, né? De é sensual, que ela tem o arquétipo do conhecimento. Tanto que quando tem aquela situação na Bíblia também, a maçã, ela é a chave do conhecimento. Mas é interpretada também como a sensualidade. Mas a sensualidade o que é? É o conhecimento, porque quando a gente não se conhece, a gente não sabe que a gente é sensual, a gente olha isso como promíscuo, porque a gente olha com a informação, porque foi colocado até pela questão sexual de onde a gente veio. Você veio do sexo, não é? Eu vim do sexo. Não viemos do sexo? E por que a gente coloca a sensualidade como algo promíscuo? Ah, não, eu não sou sensual. Ah, não, não. Meu, o que é isso? Porque a gente tá na vive matéria. numa sociedade que coloca o sensual como promíscuo. Então, mas isso não é de agora. Exatamente. Há pouco tempo atrás, a mulher não podia ter prazer. Ela tinha que satisfazer o homem. Você lembra aquele negócio? Deite que eu vou lhe usar? Então, a mulher... Que tem a cena da Maitê, né? Deita lá, que hoje eu vou lhe usar. Ah, mas eu tô com dor de cabeça, não quero saber. Eu casei com você e não... Mas isso... Você é minha escrava. Não é muito longe que a gente vai ter isso. Hoje, se a gente vê que a maioria das mulheres, elas casam querendo o príncipe, por amor, achando e idealizando a vida perfeita. No convívio, ela vê que a vida não é tudo aquilo.
aí começa a aparecer os filhos, começa a ter novos desafios, que é uma casa, cuidar de uma casa, cuidar da parte financeira, cuidar de um monte de coisas. E aí o que é? Abala a relação. E aí aquela menina que era extremamente atraente, sensual, acaba tirando a informação, né, do libido, da sexualidade, porque é muita responsabilidade que a mulher mesmo acaba, né, que é a mãe, que é o arquétipo da mãe, ela investe o arquétipo da mãe e se distancia da própria sensualidade. Mas por que quando a mulher, que ela se distancia? Então, mas isso é muito comum. A mulher, ela casa, ela deixa de ser a mulher para ser a mãe da família. Então, ela para de cuidar dela para cuidar do filho. Eu passei por isso. Eu, assim, para o meu filho, eu era mãe turista. Levava para equitação, para natação, para o karatê, assim. E pergunta que curso eu fazia para mim? Nada. O que eu evoluí nessa época? Nada. Porque eu parei de ser a mulher para ser a mãe. E foi aí onde eu engordei o quê? 20 quilos. Precisava me proteger, né? Protegendo da dor. E por quê? Porque acreditou, porque toda mulher, quando passa pela informação de ser mãe, de cuidar de casa e tudo, ela balanceia, né? Ela fica na informação de que ela precisa se doar demais, porque a nossa mãe, né? Pelo menos eu vejo a minha, ela se doou demais. E para ela tá tudo bem. A questão é essa: o que serve para mim não serve para você. O que serve para você não serve para mim, não serve para minha mãe, não serve para tua mãe, não serve. Por isso que você tem que se conhecer, para saber quem absoluta. É você. Porque eu conheço uma amiga minha que é extremamente bem resolvida. Ela trabalhou uma vez fora, depois que ela casou, ela falou: eu amo ser dona de casa. Tem 3 filhas. Não é um problema? Nenhum. Mas ela não se cobra. Porque eu senti cobrança quando depois que eu tive meus 2 filhos, algumas pessoas falavam, porque já estava dentro de mim, né? Porque você já estava jogando no campo. Eu que estava no campo na crítica minha. Então eu co-criei a informação de reencontrar um amigo meu de faculdade, que o cara chegou para mim e falou: cara, quem é você? Não te conheço. Você não trabalha? Falei: não, sou dona de casa, cuido da minha família. E como assim você não trabalha? Você fala até dona de casa assim com aquele nó, né? Com aquela coisa não, assim, como se você fosse inferior, né? Como assim você... Exatamente, eu custei para trabalhar isso em mim, para tentar entender o tanto de valor que uma dona de casa tem, não é? E o tanto de valor que você se doa. E ainda a pessoa, né, porque a viagem dela, que eu escutei isso de amigas. Nossa, fulana não se separa de fulano porque eles têm tantos bens. E aí ele conseguiu tudo isso e ele vai deixar metade para mulher? Mas não é justo. Isso é uma realidade. Como que não é justo, cara? Tem Passou muito casal 30 que não anos, separa 40 por causa anos, disso. 40 anos com aquele homem e não é justo ela ter pelo menos metade. Ela teria que ter mais, porque ela parou de trabalhar, ela se dedicou. Ela deixou a vida do dela. Mais importante dessa família, que são os filhos. Exatamente. Só que na cultura que a gente vem, ainda ainda alimenta-se isso como a mulher sendo inferior, porque ela não trabalhou como que ela não trabalhou. Só que assim, a ausência da mãe na vida das crianças, assim, a gente sabe que muitas mulheres precisam trabalhar, né? E acabam deixando crianças na creche e tal. Que eu quase fiz isso. Então, mas isso cria um abandono nessas crianças muito grandes. E no futuro vai para quê? Vai perceber no adulto. Vai perceber quando essa criança for adulta. Psiquiatra, remédios fortíssimos. Vai acabar em terapia. Vai. Então assim, mas é porque ela é uma mãe ruim? Não, a gente vive numa sociedade que nem todo mundo pode parar, né, trabalhar um determinado período para ser mãe, né, uma parte maior do tempo. Muitas mulheres, essa é a realidade da maioria das mulheres, que precisam, infelizmente, deixar o filho das 8 da manhã às 5 da tarde numa escola. Então, assim, essa é a realidade. Se elas pudessem, elas poderiam trabalhar meio período para passar mais tempo com o filho? Com certeza. Qual mulher não gostaria de fazer isso? Né? De assim, não qual mulher, né? Porque muitas, né, assim, tem outras prioridades e tá tudo bem, porque eu acho que o maior problema de tudo isso é que quando essas mulheres, elas se escolhem em algum momento da vida
né, elas começam a sentir culpa. Comecei a fazer uma academia, ela começa a se sentir culpada, por quê? Porque não tá dando, porque não é o filho que tá indo, porque não é. Então, essa mulher, ela se coloca tão em segundo plano que ela só faz tudo pela família, ela não faz nada em prol dela. Então, assim, essa criança realmente, ela precisa mais da mãe, né? A criança precisa mais da mãe durante um certo período da vida. Nem todas conseguem ficar esse tempo, mas é importantíssimo esse período, claro. Então, assim, se você é essa mãe, você é rotulada porque é a dona de casa, né? Que não quer saber de trabalhar, porque eu já vi isso também, tá? Não quer saber de trabalhar, que quer ser a dondoca, mas ninguém olha assim o benefício para o filho da mãe estar ao lado dele nessa primeira infância, né? Assim, isso não é uma crítica de jeito nenhum às mães que têm que trabalhar, né? Ou que escolhem trabalhar também, que tá tudo certo, né? Mas assim, é super importante a presença da mãe nesse momento. Então, essa crítica, esse lugar, essa mulher, ela vira tão, né, rotulada pela sociedade que ela acaba fazendo o quê? Se ela vai fazer alguma coisa por ela sente culpa. Então, eu não vou fazer, por exemplo, eu não comprava nada para mim. O que eu fazia? Comprava para o Matheus. Então eu ia, comprava brinquedo, comprava outro brinquedo. Ele nem pedia, ele já tinha. Sabe? Por quê? Porque assim, eu não podia comprar para mim, mas para ele eu podia. Porque se eu comprasse uma peça de roupa para mim, eu me sentia culpada. Agora, para ele não. Olha como que é, né? Esse lugar de... É o lugar, por quê? Porque da onde está o dinheiro? De quem vem o dinheiro? É do provedor. Tá, mas o provedor Só que dentro desse contexto é a mulher mesmo, dentro de uma sociedade que coloca isso como uma culpa, né? Ela não faz nada, então ela não merece. Você tá numa egrégora, né? Egrégora são os pensamentos que está no campo. Tá no inconsciente e a gente, coletivo. porque você não questiona. A partir do momento que você para tudo e fala assim, peraí, se essa família tá hoje, se meus filhos estão bem, não são drogados, estão trabalhando, estão na vida deles, são boas pessoas, é porque eu estava ali junto, é porque eu dediquei a minha vida a cuidá-lo, a trabalhar ali a informação do vamos estudar junto. Tem prova? Vamos estudar isso, vamos fazer um jogo aqui. Eu fazia isso com meus filhos. Eu não trabalhava, mas trabalhava dentro de casa assim. Eu pegava cartolina, pegava as perguntas de que ia cair na prova, comprava dadinho, tudo coisa manual. E era o Otávio, a Maria e a Natália, que é a filha da minha prima. A gente brincava, porque a Natália e o Otávio estavam na mesma classe. A Maria era 3 anos mais nova. Eu fazia um jogo para poder ajudá-los na escola, porque eu queria interagir com eles gostando de estudar. Então eu fazia o quê? Fazia jogo. Vamos brincar, vamos aprender brincando. Aí vai ver as notas dos caras, vai ver as notas da fulana, vai lá, tá lá. Lembrava, pra fazer isso você tinha que abrir mão. Abrir mão com uma cozinha toda suja. Eu abria mão. E abria mão do quê? De ir no cabeleireiro, de fazer a unha. Não tinha essa informação. Jamais. Não. Eu lembro que o seu maior problema era passar as camisas, né? Era só autopunição. O que era? Passar as camisas. Como passar as camisas? Você passava a camisa, não deixava um risco. Tinha uma obsessão também, por isso, porque eu queria, mas era pra mim, né? Era uma satisfação minha de olhar a camisa, nossa, passei muito bem, era meu, não tinha nada a ver com o outro nem tinha tanta exigência, mas tinha a ver comigo, de ficar lá 5 horas era o castigo, vai ficar 5 horas de pé passando roupa ali pra mostrar e poder falar. Nossa, passei 15 camisas hoje, era uma satisfação. Por quê? Por que era uma satisfação? Porque não tinha outro interesse. Eu não tinha interesse. A partir do momento que eu comecei a ter interesse, foi o momento que eu vi que eu estava desconectada comigo.
porque eu estava simplesmente repetindo todo dia a mesma coisa. Acorda, faz café, nananana, vai dormir. Quando eu vi que eu estava robô, falei, tem alguma coisa errada. Eu estou infeliz, eu não quero essa vida de robô. Eu quero mais, eu preciso conhecer mais. E aí começou o desconforto. Foi o momento que você já tinha conquistado a casa, o carro, a família. Tudo. Aí Os chegou cachorros. aquele momento. Porque na época que você tá ali na conquista, você acha que, quando eu conquistar o carro, eu vou ficar bem. Aí você conquista o carro. Eu vou fazer a minha casa. Aí você fez a casa do jeito que você queria. Com todos os detalhes, com a piscina, com tudo. Mas você não estava feliz. Porque não era a casa, não era o carro, não era o cachorro, não eram os filhos. Os filhos estavam bem na escola, não era o marido. Era a insatisfação comigo, né? Era aquela busca de querer saber o que você veio, qual é o teu propósito, qual que é a evolução, porque o ser humano ele só vem para cá para evoluir, não é para conquistar. As pessoas acham que é para conquistar. Não é para conquistar Mas matéria. É interessante isso. Apenas que você entenda, né, que a matéria está ligada ao teu interior. Aí faz sentido. Muitas mulheres, eu tô falando de mim, elas usam o casamento para ficar numa zona de conforto e param de evoluir. Que nem eu falei, eu não fiz nem um cursinho de inglês eu fiz nessa época. Então, durante 15 anos casada, foram 15 anos de, assim, de fuga. Assim, onde eu parei ali, claro, num certo momento o filho precisava de mim, com certeza, mas ele parou de precisar e acho que é interessante que é nesse momento, quando eles param de precisar da gente, começa a cair a ficha. O que eu tô fazendo com a minha vida? Né? Por quê? Não precisava ter tanto foco neles, eu poderia ter focado em mim também. E eu não fiz isso. E ficou foco, era totalmente família. E aí que onde não tá errado, que era período. Não, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio da mulher. Sim, hoje eu vejo dessa forma, em ser mãe, em ser a esposa e ter a própria vida também. Sabe? Eu acho que tem um equilíbrio aí. Eu não precisava ter me abandonado, entendeu? Para ser a mãe de família. Eu não precisava ter me colocado de escanteio. Eu usei a família como fuga para não olhar para minha vida. Mas às vezes é aquela história do caos, né? Eu às vezes preciso, infelizmente, porque eu não tenho a sabedoria, estar no caos para poder ter uma luz. Então, como eu sempre acho que está tudo certo. O caos, né? Exatamente, eu acho que está tudo certo. Porque dentro do caos que eu vivi, dentro da dor, que eu não sabia por que eu estava sentindo aquilo, que era um vazio, que eu nunca tinha passado por aquilo. E aí eu estava entendendo que, tipo assim, acabou, a historinha acabou, vai acordar, acorda para a vida. Acorda, vai manifestar quem você é realmente. Você não é só isso, você não é só a dona de casa. Você fez o seu papel, você cumpriu. Agora, a vida está te dando outra oportunidade, você ter mais conhecimento. E ir à busca, sem ter medo. Porque eu vejo o casamento hoje como uma coleira. E as pessoas me criticam muito. Não porque não tem coleira. Eu acho que a aliança que vai no dedo é exatamente aquilo que você põe no cachorro. É uma coleira. Por quê? Porque você não pode olhar dos lados, você não pode conhecer ninguém, você não pode conversar com ninguém, você não tem liberdade, você não tem lealdade com o outro, porque o outro não pode saber. Então, a partir do momento que o outro não pode saber da minha vida, já não é uma relação. Então, mas eu acho que... É um domínio, é algo que eu tenho que... de você. Eu discordo porque eu acho assim, eu acho que o conceito de casamento é você ser quem você é, o outro ser quem ele é e vocês conseguirem se encaixar dentro de que cada um é. Eu acho que quando alguém está escondendo alguma coisa ou tem que esconder alguma coisa, aí assim, opa, não tá legal, eu não tô podendo ser quem eu sou. Mas é o que acontece. O casamento para mim é um contrato. Não tem onde fugir. Por quê? Porque dentro dos padrões, a partir do momento que você coloca uma aliança no dedo e vai lá e casa no papelzinho, toda aquela informação, você cria, já vem do arquétipo do casamento, que é aquilo. Agora você tem que seguir regras. Quer dizer então que se a pessoa não usar a aliança não faz diferença?
depende do contexto do que ela tem, do que ela fala para o outro, daquilo que ela é diante da relação entre eles. Não é a aliança porque, assim, que vai fazer você ter um relacionamento. Eu tenho amigos que quando eles estão ao lado da namorada, da esposa, eles são uma pessoa, e quando eles estão longe, eles são outra pessoa. Claro, porque então você vê assim existe que tem uma egrégora também. Então assim, eu acho que eu tenho que manifestar esse tipo aquilo. de relacionamento não está saudável. Aquela Viu? pessoa, ela se transforma do lado daquela pessoa assim, tipo, para ser alguém que ela não é. Eu escutei do meu ex. Ele me via meio como uma amiga até. Ele comentava de um amigo que estava traindo a esposa, e ele falava para mim assim, cara, eu falei para ele, mente até o último. É mentira, 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 até a pessoa acreditar naquela mentira. Entendeu? Então essa é a visão do masculino, e até tem umas sátiras, né? Que o cara tá na cama com outra e não é o que você tá pensando. Cara, eu não tô pensando, eu tô vendo. O Porta dos Fundos fez mas é por aí. Então eles vão negar até o último. Nego, 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 nego e nego. Porque essa é uma egrégora. Não é que aquela pessoa é errada. Ela simplesmente tem até uma frase ela assim, tá né, que repetindo fala assim, o padrão que todo mundo faz. Eles são tão amigos, né? Que a mulher, ela liga pra casa do amigo e fala, fulano tá aí? Ele não vê o cara tem um mês, ele fala, não, tá aqui, tá dormindo no sofá. São tão leais. Eles são leais, homens. né? Eles falam dessa lealdade que não existe entre as mulheres. Nem todos, né? Mas assim, Drica, não é uma regra. Né? Mas e a mulher existe. já ia falar outra coisa, mas enfim. Eu vejo assim que eu vejo esse conceito de casamento que você está trazendo, um conceito não que não exista, porque existem várias prisões sim dentro do casamento, uma delas é a financeira. Existem muitas mulheres que não se separam por causa da dependência financeira. Sim, eu passei por isso. Né? Então, aí tem vários tipos da dependência emocional também. A zona de conforto, porque eu conheço aqui, estou acostumado, então eu acabo ficando aqui. Então tem vários motivos para a pessoa se manter num casamento, até porque tem uma pressão da sociedade. Eu lembro que a minha família, quando eu fui me separar, meu pai nunca falou um A para mim. E uma vez, né, eu estava em ligação com ele e ele falou, minha filha, você tem certeza? Por que você não volta com ele? E eu até me surpreendi, porque meu pai nunca falou nada da minha vida e foi a primeira vez que ele falou alguma coisa. Né? Então tem uma pressão da família pela não separação. Muito. Mas é que aí assim, aí eu vejo assim, é um casamento que não deu certo. Não, eu vejo que o meu casamento deu certo por 15 anos. Deu certo. E do mesmo jeito, relacionamento, a pessoa ficou 3 meses com aquela pessoa. Bom, deu certo por 3 meses. Né? Não tem os altos e baixos ali, não tem a convivência, não tem a experiência. É a sua vida, é aquilo que você precisava aprender. A vivência aprender. daquele tempo. Eu fui por 23 anos e vou falar que eu fui infeliz? Teve partes infelizes, mas porque eu estava na busca. Toda vez que você começa a ter aquele confronto com aquilo, o que eu estou fazendo, qual que é, porque você quer expandir a tua consciência. É aí que tem a questão. Porque até o momento que estava tudo certo, eu estava muito feliz. Por quê? Porque eu estava cega, eu não queria ver e tá tudo bem. A vida perfeita do Oriana. Filhos, carro na garagem, casa perfeita, tava tudo bem. A partir do momento que eu comecei a questionar o que eu estou fazendo, qual que é a informação, aí que a coisa começa a mudar. Sem questionamento, ninguém evolui, ninguém muda. E hoje eu posso dizer que eu estou muito mais feliz do que lá. Não sou 100% feliz, porque eu acho que felicidade não é uma coisa. É como se fosse o coração. Né? Exatamente. Então tem horas que eu tenho os baques, assim, e tem hora que eu tô super eufórica. Eufórica também não é sinal de euforia, mas tudo bem que eu tenho que viver a euforia. E que lindo, mas eu vivi uma euforia. Eu acredito que as pessoas possam. Eu acredito na união. Quando elas escolhem estar juntas e que elas escolhem, né, ter uma vida juntas. Mas eu acredito também que não deixa de ser um contrato, mesmo que não seja escrito, mesmo que a pessoa não seja casada no papel, mas um contrato de relação, né?
Então, Também acredito nisso. então eu acredito Entre que... duas pessoas, e não entre padre, família, entre duas pessoas que se aí interessam. mas é que eles estavam da festa, Drica, do Para- ritual do casamento. Não, eu tô falando que quando a gente coloca pai, mãe e todas, porque você não tá casando só com o teu marido, você tá casando com o pai dele, com a mãe dele, você tá casando com a família dele. com a família dele inteira. Eu tô dizendo, quando você separa e consegue separar, olha, eu tenho questões assim mal resolvidas. E a liberdade de você falar pra pessoa quem você realmente é. Então eu acho que uma relação legal para se dar muito bem é a amizade. A química é boa, mas química de um certo momento, que se não houver a intimidade da amizade, ela vai acabar. Porque é muito supérfluo a química, ficar só na química. Vai chegar ali, vai perder o tesão. Eu vi uma em algum pesquisa que a momento. gente tem química com quase 80% da população mundial. Então, Já não a sei. química Não é com todo mundo que eu tenho. Então, não é todo mundo. Não é todo mundo, porém Você pegou existe um 20%. arquétipo que me traz a química, mas não é todo mundo que você vai ter amizade, que você vai poder contar para a pessoa que, cara, é assim, assim, assim. Tem hora que eu dou 5 minutos. Já falaram que eu tenho TDAH, porque eu sou agressiva, porque eu sou assim, e nananã. Então, assim, tem hora que eu sou muito legal, mas tem hora que eu sou um demônio. Então, altos e baixos, assim, você mesmo já teve prova disso. Então, assim, nossa, não tem filtro, né? Não tenho. Mas, e aí? Tudo bem, eu não te forço a ficar. Você pode ir. Mas é importante isso, você não mascarar. Eu não preciso estar linda, maravilhosa para seduzir aquela pessoa o tempo inteiro. É desgastante, porque vai chegar uma hora que você vai estar... Mas isso não existe, Dri. Mas tem hora Mas que você tá para baixo. Na verdade, que isso chama-se intimidade. Quando você tem a Intimidade. intimidade, a pessoa vai te ver sem maquiagem. Não é porque você acorda de Não, manhã. eu não tô falando do não externo, é não. novela da Globo que você acorda maquiada. Não. No dia a dia, a Sim. intimidade é isso. Não, a intimidade não é no externo. A intimidade é saber realmente onde está a sua sombra. É saber, Também. saber lá que, você tirou aquela cadeira do lugar? Mas, Cara, eu acabei de colocar aquela cadeira no lugar. É o que e tipo assim, uma coisa boba. na pandemia. Mas tipo assim, a pessoa vira um bicho. Há muitos casais separaram muitos casais separaram na pandemia. Na verdade, não. Na verdade, quando eles tiveram que olhar um para a cara do outro, o casamento já estava desfeito fazia tempo. Só que a hora que eles tiveram que assim se ver todo dia ali, não deu. Né? Porque eles usavam o trabalho como fuga. O que acontece muito com casais, um dos dois usa o trabalho de fuga, fica aquele tempo em casa, aí pega, né? Rótulo, vou fazer hora... eu sou casado. Até por uma questão profissional, porque aquele cara, o empresário que é casado, ele tem um conceito de, nossa, é um cara sério. Porque aquele que não é casado não é sério? Porque ele sai ali com outras... E de repente ele tá vivendo a vida dele, a sexualidade dele, tá se descobrindo. Por que ele não é sério? Aí o cara que é casado é considerado sério, só que o cara tá devendo, o cara ele trapaceia, ele faz. Mas aquele é casado. Por quê? Porque é rótulo. E por que você tem que viver esse rótulo? Pra quê? Porque a sociedade coloca como isso uma coisa íntegra. Então, presidentes, olha só a mulher desse cara. Acho legal até, porque existe realmente o poder do feminino ali que te impulsiona, né? É muito interessante essa interação. Mas, cara, não vem contar fantasia, não, porque não existe. Tem os perrengues também. Tem a parte ruim, não adianta dizer não. Por quê? Porque você não tá lidando com o outro, que é o outro problema. Você tá lidando com a porra da tua sombra. Ali tá teu espelho. Eu não quero olhar para aquilo, então eu vou acusar o outro. Claro que eu vou acusar aquilo, porque eu não quero olhar. Por que eu não quero olhar para aquilo? Porque dói. Aí fica o outro. E vai doer. É o outro aí você que fica fez. O outro isso, o outro aquilo, Não, o outro. Você precisa Tudo simplesmente separar. Se aquilo te incomodou, o que você pode mudar? Qual que é a tua experiência para mudar aquilo? Porque você pediu aquilo. A gente até estava comentando sobre
uma informação, né? Que relacionamento é N, né? Relacionamento de amizade, relacionamento com filho, relacionamento com namorado. Relacionamento é relacionamento. A forma como você se relaciona com o outro diz muito de você, óbvio. E é legal essa informação você trazer para questionamento. Qual parte eu tenho que aprender com essa informação? Qual parte eu realmente criei situações, porque você é responsável por tudo que te passa, tudo, e você criou aquela situação para ter um aprendizado. Ok, eu preciso aprender tal coisa. Por quê? Porque se doar demais, nem sempre é bom. É desequilíbrio. É desequilíbrio. Por quê? Porque você quer se doar muito, porque você não se sente suficiente. Então, mas aí a pessoa poder... que se doa muito também vai querer cobrar muito. Exato. Né? Falta de equilíbrio. Olha, uma hora ela vai falar, eu fiz isso, fiz aquilo outro, e ela vai jogar na sua cara. Porque ela quer controle. Ela doa demais, mas assim, o que ela quer é controle. Olha, eu sou boazinha, eu faço tudo por você. E agora você faz por mim. É isso. E aí vem um pouco de uma sensação até narcisista, né? Eu fiz tanto por você e você não me deu aquilo que eu te... Não. Só que tem uma parte que você precisa aprender com a informação. Tá te fazendo bem? Não. Então tá, volta para você. Qual que é o aprendizado ali? Que eu não preciso disso. Eu preciso simplesmente estar comigo. Não é? Eu só preciso de você com você. E a partir disso você faz o quê? Você muda. Porque tem pessoas que realmente vai te retribuir. Porque ela tá na sintonia que você tá. Lembra aquilo que a gente tá falando de troca? Quando você falou? Quando eu precisei, você me ajudou. Quando eu te ajudei, a gente tem um equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Quando não há equilíbrio, é o momento de você perceber. Não precisa acusar o outro, mas a primeira informação é o que nós somos humanos e aceitar. A gente vai acusar. Quando a gente acusa, a gente fala assim, isso aqui é meu, pego isso aqui que é meu. Saio de perto. Saio, não preciso ficar. É sair com honestidade com você, seja honesto. E tá tudo bem. Não quero. Por quê? Porque aquilo lá não faz mais sentido. Não é a pessoa que não faz sentido. É a frequência da vibração que você está vivendo com aquela informação, com aquela pessoa que está te trazendo informação. Não é a pessoa, é a questão em si. Então você sai, porque aquilo eu não preciso mais. Tá tudo bem. Sai. No momento vai aparecer outra informação e outra, até você viver aquilo que você precisa aprender. Mas é você que está cocriando tudo. 100% é você, não é o outro. A gente atrai os relacionamentos que a gente precisa para evoluir. Essa é a verdade, né? E gratidão, né? Quando você chega no patamar de você, primeiro você sofre, você vai recusar, você vai bater na tecla que o outro é o problema. Depois você começa a ter consciência que, graças a Deus, que isso aconteceu para eu ter uma visão. Mas ainda fica naquela magoinha, aquela coisa, porque você tá ainda equilibrando. Depois você fala assim, cara, aceita. Você não precisa retribuir porque a pessoa tá dizendo. Faça só o que você sente. Mas faça de coração e seja verdadeiro com você. Tá sentindo falta? Fala. Não tá sentindo? Não fala. Porque não vai gerar. Quando você gera informação só para satisfazer o outro, porque o outro está falando porque você tem que retribuir, o que gera? Você sabe que às vezes eu sou condenada por isso, né? Você faz por não falar o que o outro quer escutar. Então, mas o que o outro quer escutar são as carências dele. Se ele está falando para receber, são as carências dele. Então você tem que simplesmente falar, eu falo aquilo que eu estou sentindo. Porque sem sentir não faz sentido. Tem que fazer sentido. Eu vou falar só porque eu aprendi a falar, porque eu tenho que retribuir. Mas você sabe Amo você, Paty. Tô esperando. Ai, também te amo. Cara, não precisa. Porque o amor tá em mim, não tá em você. Então, não é de você que eu amo. Mas por que o pessoal critica tanto o aquariano? Porque o aquariano, ele não vai falar eu amo você se ele não tiver vontade.
entendeu? É dele. Mas eu também te amo, Drica, isso é de verdade. Mas assim, mas o aquariano ele não fala. Se ele tiver que falar, ainda mais que ele é aquele signo que ele é do contra, né? Tipo assim, não é que ele é do contra, é porque assim, se obrigarem ele não vai fazer. O obrigado não vai. Então assim, se ele se sentir obrigado a dizer eu também te amo, ele não vai falar. Ele não gosta de fazer nada sob pressão. Então, na hora que eu entro nesse lugar, eu não falo. E aí as pessoas ficam, entende? Mas eu prefiro fazer isso e falar quando eu tenho vontade do que falar quando eu não tô afim. Isso não significa que eu deixei de amar a pessoa, que eu não ame a pessoa. Mas você não quer ali naquele momento. Eu não tô afim momento de falar. E normalmente quando eu não tô afim de falar é porque, sei lá, eu tô com a cabeça em outro lugar, eu acabei de assistir um filme que eu tô pensando, sabe? Eu não tô na sintonia de falar. Aí o aquariano é frio, Cada pessoa tem um jeito, uma forma de manifestar aquilo que tá sentindo, né? E às vezes ela tá tão na dela, né? No momento dela. Às vezes não deu tempo. Como Por não deu que eu tempo? preciso agradar as pessoas? Por que você precisa agradar as pessoas? Por que a gente tem essa informação que a gente tem que fazer algo para o outro? Aí a gente vai voltar lá no Pequeno Príncipe. Exatamente. E é o Pequeno Príncipe que é o que toda aquela sociedade, né, começa a fazer para ser aceito. Então tem que agradar. E como é que eu agrado? Eu agrado trabalhando, eu agrado cumprindo a agenda, né? A menina tem que, para agradar a mãe, ela cumpre uma agenda absurda, entendeu? Mas ela quer agradar. Tem até uma tela, né, na geladeira, sei lá onde lá, que ela tem que fazer os negócios lá.